Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão? Abençoados. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Glória a Deus. Trazendo aqui uma reflexão da palavra do Senhor que tem me chamado a atenção muito, que a igreja hoje, vamos dizer assim, há muitas necessidades que se apresentam dentro da igreja, principalmente na vida física, na vida moral, na vida espiritual da igreja, né? E a gente percebe que as pessoas estão dando necessidade, estão passando a essa necessidade mais do lado físico, do lado material. Então, mas há uma necessidade de nós apresentarmos dentro da igreja algo muito mais importante, que essa necessidade humana e necessidade material, que é a necessidade de Jesus como Salvador. E também mostrar para as pessoas que existe um Salvador. Que parece que as pessoas estão esquecendo que a maior bênção não é material, mas a espiritual, que é a salvação. Outra necessidade que a igreja está passando, que eu creio que você tem prestado atenção, que é a necessidade da união e da cooperação. A gente percebe que cada dia mais a igreja está sendo, dentro da própria igreja, individualista em relação a alguns líderes de ministério. E muitos acham que não é necessário aprender a palavra do Senhor. Outra necessidade que está dentro da igreja, no caso, é a necessidade do amor, de amar ao próximo como a si mesmo. Muitas pessoas que não se amam, então não conseguem amar o próximo, por não se amar. Então, o amor vai estar sempre acima dos dons espirituais que se contém dentro da palavra de Deus. Então, veja bem, veja como a igreja está passando por esse processo. Então, também nós temos que entender que há alguns tempo atrás, pouco tempo mesmo, havia uma direção do Espírito Santo dentro da igreja e na vida dos membros da igreja. Havia essa preocupação de buscar os dons dentro da igreja para beneficiar até a própria igreja. E outro ponto fundamental, que é o quinto ponto, que se chama de obreiros. Obreiros na seara que falta muito. Nós podemos ter muitos membros, muitos crentes dentro da igreja, mas não temos obreiros. Por quê? Porque os obreiros, eles querem ser obreiros da maneira deles. Querem ser obreiros da forma dele e não da forma que a igreja a qual ele está deseja. E a igreja a qual ele está e deseja são pessoas que acham que não precisam aprender para ser obreiro. E não é verdade. Nós precisamos aprender sim para ser obreiro. Nós precisamos aprender sim para estar na direção de Deus. Então, essa necessidade que existe dentro da igreja, irmãos, é visível para cada um. Ou seja, a necessidade de apresentar Jesus Cristo como Salvador. A necessidade de haver união e cooperação entre os irmãos. A necessidade de amor, de amar ao próximo, de amar a unidade, porque o amor está acima dos dons. Tá certo? Quarto, a direção do Espírito Santo. Nós temos que voltar a ter a direção do Espírito Santo dentro da igreja. A direção do Espírito Santo de Deus está dentro da igreja, irmãos, porque existe uma liderança. E essa liderança, ela é traduzida no líder que ali se encontra, e não nas pessoas. Então, e precisamos de obreiros, porque os bons obreiros, eles passam pela escola bíblica, passam por estudos, né, que a igreja oferece. Então, as pessoas acham que servir a Jesus Cristo é de qualquer jeito. E a igreja está precisando muito de ter condições de viver, pelo menos, essas 5 características, essas 5 vontades, que é apresentar Jesus como único e suficiente Salvador. Então, meu irmão, será que nós estamos caminhando nesse sentido? Será que nós estamos caminhando para essas 5 tópicos? Então, vamos ver o que está escrito bem rapidinho, por no caso do tempo, lá em Gálatas. Vou pegar aqui a Bíblia, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos ver. Gálatas 2, versículo 20. Deixa eu ver se eu pego aqui. Vai procurar na tua Bíblia, eu vou procurar aqui, Gálatas 2, versículo 5. Diz assim,
aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sugestões para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Ou seja, o Evangelho, a necessidade de pregar Jesus como fonte da maior necessidade e da fé, certo? Viva, e que emana da fonte de vida, e viver pela fé, como está aqui, percebemos em Gálatas, Gálatas capítulo 2, desculpa aí, Gálatas capítulo 2, versículo 20, desculpa aí, não é 5, é 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a fé, a maior necessidade do homem é ter fé que Cristo é a nossa fonte de vida. Bem, aí para ficar longo o vídeo, eu apresentei esses cinco tópicos e você possa estudar comigo, né, no decorrer dessa semana, tá bom? Deus abençoe você, até amanhã. Não deixe de se inscrever, não se inscreva. Se inscreve, indica esse vídeo para outras pessoas, deixa o teu like, deixa o teu comentário e vamos, em nome de Jesus Cristo, para frente. Compartilha esse vídeo para mim, por favor, e se inscreva. Vamos atingir essa meta de 1.001 inscritos, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.